Olá pessoal, nossa aula de hoje é de história, tá certo? E nós vamos falar um assunto muito interessante, tá bom? Então, fica atento na história, fica atento no livro, porque tudo que eu falar vai estar no seu livro, tá bom? Na página 40, a partir da página 43, tá certo? Bora lá para a nossa aula de hoje. O que a gente vai estudar, hein, gente? Então, gente, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as invasões holandesas. Mas antes de falar sobre as invasões holandesas, eu quero explicar para vocês um pouco sobre a União Ibérica, para você entender por que teve essa invasão da Holanda no Brasil, tá bom? Então, gente, para você entender melhor a invasão da Holanda, você precisa entender o que é a União Ibérica, como foi que ela aconteceu. Esse daí era o rei de Portugal, o Dom Sebastião. Ele morreu, gente. Aí não tinha ninguém para assumir o trono dele, ou seja, não tinha nenhum herdeiro no tempo, né? Aí o rei da Espanha, que era o Filipe II, ele era neto do antigo rei de Portugal, o Dom Manuel I. Aí ele pegou e assumiu o trono. Então isso se chama sucessão por via hereditária. E assim houve a chamada União Ibérica, quando Portugal e o Brasil, né, eles estavam sob o controle da Espanha, né, sob o mesmo governo da Espanha. Aí o que aconteceu? A Espanha era inimiga da Holanda. Aí essa situação proporcionou uns problemas, né, para o Filipe, pois os antigos inimigos dele eram o quê? Os ingleses, os franceses e a Holanda. Aí eles procuravam invadir o Brasil. Todas essas que eu falei, né, os ingleses, os franceses e os holandeses, né, que tudo era na questão da Espanha. Aí em 1624 a Holanda invadiu o Brasil, isso lá na Bahia. E aí que na época a Bahia era a capital do Brasil, né? Então, o que aconteceu? O governador Diogo Mendonça Furtado foi preso pelos holandeses que se apoderaram da cidade do Salvador. E o bispo Dom Marco Teixeira organizou, junto aos senhores do engenho, trabalhadores e escravos, a resistência aos invasores. Aí, gente, em 1625, Portugal e a Espanha, eles se uniram e invadiram as esquadras da Holanda para expulsar os holandeses. E conseguiram, viu? Só que a Holanda não se deu por vencida não, gente. Ela lutou durante 5 anos e conseguiu novamente, em 1630, invadiram novamente o Brasil. Só que dessa vez, eles não foram pela Bahia, eles foram pelo Pernambuco, pois era a capitania que mais produzia açúcar. Então, o governador de Pernambuco, que era o Matias de Albuquerque, ele fugiu para o interior e fundou a Forte do Arraial do Bom Jesus, com a ajuda de indígenas e escravos. Eles conseguiram resistir por algum tempo aos holandeses, organizando pontos de ataque. E aí, gente, como sempre, em todas as histórias, sempre tem que ter um traidor, né? E esse foi um carinha conhecido como Domingos Fernandes Calabria. Ele conhecia cada um dos pontos e passou para o lado dos holandeses, ajudando eles. Os holandeses conseguiram vencer. Derrotado, Matias Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. No ano de 1637, a Holanda manda para o Brasil o conde João Maurício de Nassau. Carinha que vocês estão vendo aí. Gente, ele assumiu o governo em Pernambuco, dividiu as invasões holandesas e as brigas entre os holandeses e os pernambucanos. Pernambuco estava em péssimo estado. Maurício de Nassau ajudou a população, emprestou dinheiro para ela se organizar e liberou os cultos de outras religiões. Construiu palácios, pontes, canais e trouxe com ele muitos pintores, cientistas e artistas. Aí, gente, como ele embelezou todo o Recife, né, a cidade ficou conhecida como Cidade Maurícia, em homenagem a ele.
Então, gente, Portugal se libertou do domínio da Espanha em 1640 e aí ele assinou um tratado de paz com a Holanda. Já que aí em 1644 o rei da Holanda mandou chamar o Maurício de Nassau de volta para o país. Com a partida do Maurício de Nassau, os holandeses que ficaram, eles exigiram aos pernambucanos que pagasse todas as dívidas. Revoltados, os senhores dos engenhos começaram uma luta para expulsar de vez os holandeses do Pernambuco. A luta do Pernambuco contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos, viu, gente? Mas muitas batalhas ocorreram, até que, finalmente, em 1654, na Guerra dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Aí, gente, eles levaram aquelas mudinhas de cana-de-açúcar. Eles pegaram uma plantação, plantinhas pequenas de cana-de-açúcar, e lá eles iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas. E aí eles estavam vendendo para a Europa. Pois é, gente. Essa foi a nossa explicação de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Toda essa explicação, gente, está na página 43 e 44 do livro de vocês de história, tá certo? Preste atenção no vídeo e faça todas as questões. Tchau, povo!